matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Não haja frutos na terra, eu não temerei não. Separa-me das nuvens, o sol não deixou de brilhar, som que até escureceu. A minha vista em Deus, sinto posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde, como águia vou, nas alturas sou filho de o meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua aconteça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei para das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida em Deus, sendo posso em Deus. Ele que me fortalece. Hoje eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde, como águia vou, nas alturas sou filho de hoje eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para eu sei pra onde, como águia vou, nas alturas. Eu vi vocês, vai em cima das palmas, vai. Eu vou seguir Com fé, com meu Deus eu vou para a nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde, como águia vou, nas alturas sou filho. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os amigos que vão receber esse culto em casa, recebam os nossos cumprimentos. Eu sou seu amigo, seu irmão em Cristo, Alex de Lima, servo do Senhor Jesus. E pela misericórdia do nosso Deus, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da sede da Igreja da Graça em Taubaté. Nós estamos gravando aqui para você um dos nossos cultos de domingo. Hoje nós ainda temos reunião, eu estou agora ministrando 8 horas, nós tivemos um culto abençoado às 6 da manhã, eu ainda tenho mais uma reunião às 10h30, depois tenho 3 da tarde às 18 horas. Sempre no domingo nós temos estado aqui na presença de Deus o dia todo, mas todos os dias, a nossa igreja abre todo dia, de domingo a domingo, todos os dias estamos aqui orando, ministrando. Depois eu falo mais para você, tá bom? Quero que você fique aqui, eu vou trazer uma palavra de Deus, uma revelação de Deus que vai abençoar a sua vida. O pessoal daqui da igreja já está na fé comigo, em nome de Jesus. E nós vamos começar aqui, pessoal, eu tenho feito aqui um estudo com a igreja, e eu entreguei para os irmãos o esboço desse estudo que nós estamos fazendo, dessas lições. Você está com o estudo na mão, e eu vou fazendo assim, eu leio, você lê comigo, eu paro, eu explico, você ouve em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos falando sobre a águia, né? Congresso de Visão Espiritual Voando como Águia, lição de número 2, visão de águia. Leia comigo. Ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das
penhas e nos lugares seguros. Se você puder agora, essa próxima parte eu queria que você lesse em voz alta. Dali descobre a presa. Os seus olhos a avistam de longe. Isso aqui eu coloquei conforme a lição. Se você ler a sua Bíblia na edição revista e corrigida, vai estar praticamente com exatamente as mesmas palavras. O versículo 37 dizendo: ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. Por que a águia sobe, irmão? Por que ela constrói o ninho dela lá no alto? Porque Deus manda. É pela ordem do Senhor. Versículo de número 29. Diz assim, 28. Nas penhas mora e habita, nos cumes das penhas e nos lugares altos. Nós vimos isso na semana passada. Que a águia, ela constrói um ninho grande e forte, amém? E ela constrói nos lugares altos, nos lugares seguros. Nós temos que subir, pessoal. Subir na comunhão com Deus, amém? E o que nós temos que fazer? Edificar a nossa vida nos lugares seguros, nas rochas. A nossa rocha é a palavra de Deus. É nela que nós temos que edificar a nossa vida. Aí o versículo 29 vai ter a nossa revelação de hoje. Deus fala assim para Jó: dali é uma forma de dizer, lá de cima, lá das alturas, descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Então o próprio Deus exalta essa capacidade que a águia tem de enxergar as coisas ao longe. Aqui é Deus falando com Jó. E Deus diz: Jó, lá de cima, dali, lá do alto, ela avista, ela enxerga a sua presa, a sua caça. Os seus olhos a veem, a avistam de longe. Lê comigo a lição. Baseado na passagem acima, entendemos a importância do ninho da águia, como estudamos na lição passada. Mas também vemos como o próprio Deus exalta sua capacidade de ver ao longe a sua presa. Continuemos a leitura. Os olhos da águia. Se fizéssemos um ranking da melhor visão no mundo animal, certamente a águia ganharia com folga. Seus grandes olhos ocupam 1/3 do espaço do seu crânio. Sua capacidade de ver ao longe é incomparável. Uma águia consegue enxergar uma formiga andando em linha reta enquanto voa a 1 quilômetro de altitude. Na verdade, algumas espécies veem sua presa a 5.000 metros do chão. É realmente uma das maravilhas da criação do nosso Deus. Amém, pessoal? Os olhos da águia são uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar, que comparado a qualquer outro animal, eles são maiores. Proporcionalmente, eles são maiores. 1/3 do espaço do crânio da águia é para comportar aqueles olhos grandes que ela tem. Amém? E a visão dela, principalmente a visão de longo alcance, não tem nenhum outro animal que se compare. Uma águia comum, eu coloquei aqui na lição, ela consegue enxergar uma formiga andando no chão a 1 quilômetro de altitude. Imagina, 1.000 metros do chão. Imagina você numa montanha, 1.000 metros, e você olha no chão e você consegue ver uma formiguinha andando. É a capacidade da águia. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Porque tem algumas espécies, não são todas, mas tem algumas que, se elas estiverem voando a 5 quilômetros, 5.000 metros do chão, de altitude, imagina, elas conseguem a 5.000 metros ver a presa dela. Imagina, irmão, está andando lá a caça, aquele coelhinho, aquele animal que é a presa dela, e mal consegue imaginar, porque o animal ele olha para o céu, ele não consegue imaginar. Você não consegue, irmão, ninguém aqui, nenhum ser humano tem essa capacidade de enxergar a 5 quilômetros de distância. Imagina. Imagina em linha reta você conseguir olhar e ver uma coisa a 5 quilômetros. Não tem como, nenhum de nós tem essa capacidade. A águia vê. A 5 quilômetros do chão ela já viu a presa dela. O bichinho lá embaixo não sabe, mas ele já é um alvo. Amém? Essa visão grande, essa visão de longo alcance, ela é comparada à visão que nós precisamos ter espiritualmente falando.
Vamos para a nossa lição, eu vou começar a falar de coisas espirituais para você. Visão espiritual. Eu coloquei o texto de Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eles vão colocar aqui para mim o versículo 23. O 23 diz assim, ó: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o que, igreja? Tenebroso. Que coisa séria. Se portanto a luz que em ti hás, que diz a Bíblia, quão grandes serão tais? Os olhos, o Senhor Jesus disse, eles têm um propósito. É claro que Jesus não está falando aqui de coisas naturais. Ele está falando de coisas espirituais. Ele diz que os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. São eles que iluminam o caminho. Amém? Mas Jesus diz, se a luz que em ti há são trevas, os olhos deveriam iluminar, mas os seus olhos estão escurecidos, entenebrecidos, você não está conseguindo ver as coisas. O que Jesus disse? O seu corpo vai estar em trevas. Aí ele diz, se o que em você deveria ser luz está escurecido, quão grandes serão tais trevas? Volto a dizer que esses olhos e essa visão da qual o Senhor está falando aqui, não são os nossos olhos e a nossa visão natural. É a nossa visão espiritual. Olha a lição aqui que você vai entender melhor. Diz assim, ó: sua visão ruim pode estar sendo a razão pela qual você não tem tido sucesso. É claro que quando falamos de visão, não estamos nos referindo à visão física, mas visão, o que, igreja? Espiritual. A Bíblia fala de um profeta chamado Aías, que estava cego devido à velhice, mas que surpreendeu a mulher do rei Jeroboão ao saber exatamente quem era ela, por revelação de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Isso aqui eu vou abrir para ler com vocês, a partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Se você tem dificuldade com a Bíblia, você vai acompanhando pelos monitores aqui, ó. O capítulo 14, verso 1 diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Para um pouquinho aqui, olhem para mim. Esse Jeroboão, ele era rei de Israel. E eu preguei para vocês há um tempo atrás. Talvez você lembre que eu falei do rei Salomão, que no final da vida dele, ele amou muitas mulheres e ele se desviou de Deus. Quem lembra quando eu fiz esse estudo? Aí eu disse que por causa desse pecado, o reino foi dividido. Amém? Deus já havia mostrado para Salomão que isso iria acontecer. E Deus escolheu para reinar no lugar dele um dos jovens que o seguia, que o servia. O nome desse jovem era Jeroboão. Jeroboão, irmãos, um dia ele estava andando pelo campo. Imagina a cena. Ele era jovem ainda, mas um jovem muito capaz. E ele está andando pelo campo e de repente ele vê um homem no campo. E esse homem está com uma roupa na mão, uma capa, uma túnica. Só que ele está rasgando a roupa em 12 pedaços. Imagina, Jeroboão passa, vê aquele homem rasgando a roupa em 12 partes. E talvez ele tenha pensado, esse homem deve ser doido. Mas quando ele vai seguindo, aquele homem para e diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, vem até aqui. De onde você me conhece? Deus falou a seu respeito para mim. Ele pegou 10 partes, ele cortou em 12, rasgou em 12. Pegou 10 partes da roupa e deu para Jeroboão. Jeroboão olhou e disse: o que isso significa? Deus está dando a você as 10 tribos do norte de Israel. Você será rei sobre Israel. Mas 2 partes vão permanecer com a família de Davi. Mesmo Salomão e o filho dele, Roboão, tendo pecado, por amor à fidelidade que Davi teve, o Senhor vai deixar para ele 2 tribos. Amém? Então, houve uma divisão no reino de Israel. Ficaram 10 tribos do norte seguindo a Jeroboão, que se tornou o rei do norte. E 2 tribos no sul, a tribo de Judá e de Benjamim, ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, filho de Davi. Amém?
por profecia e pela vontade de Deus, esse homem aqui, Jeroboão, tornou-se o rei da maior parte do território de Israel. Amém? Entretanto, Jeroboão não permaneceu fiel a Deus. Depois ele começou a cometer pecado, irmão, de idolatria. Numa cidade lá no Reino do Norte chamada Betel, ele fez um altar, colocou 2 bezerros de ouro. E ele disse para o povo: vocês não precisam ir no templo lá em Jerusalém para adorar. Vocês podem vir aqui e adorar a Deus nesse lugar. Levantou sacerdotes que não eram levitas, não eram da tribo de Levi. Isso foi se tornando pecado, irmão. E aconteceram muitas coisas, o nosso tempo não nos permite falar tudo. Depois de muitos anos, já com o reino estabelecido, o filho desse rei Jeroboão ficou doente. O nome do menino era Abias. Adoeceu. E agora Jeroboão precisava de uma palavra de Deus. Irmão, a pessoa que se afasta de Deus, ela pode achar que está tudo bem, mas vai ter um dia que ela vai precisar de Deus. E por mais, olha para o pastor, por mais que a pessoa possa falar mal da igreja, mal de Deus, ela sabe onde ela tem que buscar. Ela sabe onde ela tem que encontrar. Amém? Haviam falsos profetas que cercavam Jeroboão. Mas Jeroboão sabia, o que esses homens falam é mentira. Falam para me agradar. Eu preciso da palavra de Deus. Então ele chamou a esposa dele, a mulher dele, e disse: olha, você vai até o profeta Aías, aquele que profetizou que eu seria rei sobre Israel. Versículo de número 2. Diz assim: e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Versículo 3. Toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder ao menino. Então olha para mim. Jeroboão diz para a mulher dele: se disfarce, leva um presente para o profeta. Você vai chegar lá, você vai falar que você é mãe de um menino doente, que você precisa da oração dele, da palavra dele. E ela se disfarçou e foi. Olha o que a Bíblia fala no versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da velhice. O profeta Aías agora já era idoso, e por causa da idade ele teve alguma enfermidade, ele já não enxergava. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre teu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. Agora olha que cena, versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. A mulher, vamos dizer assim, com outra roupa, disfarçada para não mostrar quem era, levando os presentes. Quando ela entra pela porta, está lá aquele homem idoso e cego. Mas o homem olha para o homem, se volta na direção dela e fala: entra, mulher de Jeroboão. Por que você está disfarçada? Senta aqui que eu tenho más notícias para te dar. Aquela mulher deve ter ficado arrepiada, não é não, pessoal? Sabe o que é isso, irmão? É a capacidade espiritual que Deus nos dá. Fisicamente falando, o profeta Aías não tinha condição de olhar e falar: peraí, eu conheço você, eu sei quem você é. Você está disfarçada? Não. Ela estava disfarçada e ele estava cego. Mas Deus havia aberto o entendimento dele. Irmão, você pode não ter uma grande visão humanamente falando. Talvez você não teve condição de cursar uma faculdade, que se você puder cursar, curse, que é bom.
Amém? O missionário sempre nos incentiva ao povo a fazê-lo. Mas talvez você não teve condição de ir numa boa escola, você não teve grandes professores, grandes recursos, mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo mostra o caminho para você. Aquilo que os grandes desse mundo não conseguem ver, o Espírito Santo te mostra. E aí você chega onde eles não conseguiram chegar. Um dia alguém vai olhar, irmão, e alguém vai ver tudo que você fez, tudo que você construiu, aonde você chegou, e a pessoa vai dizer, como você conseguiu? Você nem sabe falar o português direito, a gente conversa com você, você fala, não é vai, não é foi. Mas minha irmã, meu irmão, você tem o Espírito Santo que abre a tua visão. Alguém vai chegar e vai falar, como que você fez tudo isso? Você vai chegar e você vai dizer, um dia eu cheguei aqui e não tinha nada. Mas Deus abriu meu entendimento, Deus me mostrou que aqui ia ter algo grande. Eu comecei do pouco e Ele me colocou no muito. É essa visão que o povo de Deus tem que ter, irmão. É enxergar o que os outros não estão enxergando. Se você estiver num avião a 5.000 metros de altitude, você vai olhar para o chão, você não vai ver muita coisa. Vai parecer que você está olhando um mapa à distância. A águia olha e ela vê a presa dela. Ela vê o que os outros não veem. Deus vai te mostrar o que o mundo não está vendo. Olha o que a nossa lição diz aqui, ó, continuando da onde nós paramos. Diz assim, ó, embora você possa humanamente não ter uma grande capacidade, sua visão espiritual aguçada pode o levar longe. Como abrir a visão, pastor? Quem quer ter essa visão de Deus aí? Diga amém. Olha o que o pastor Alex escreveu aqui na lição, ó, ampliando a visão. Como já dissemos, os olhos da águia são grandes. Seu tamanho e forma diferenciada faz com que funcionem como binóculos, ampliando a visão que ela tem da presa. Sua visão precisa se abrir. Levante as mãos e diga, meus olhos, minha visão, precisam se abrir. Continue lendo comigo. E como fazer isso? Em primeiro lugar, é necessário nascer de novo. Enquanto a pessoa não se torna filha de Deus, eu já vou ler para vocês João 1, do 11 ao 12, já leio. Ela está nas mãos de Satanás, que irá mantê-la o que, igreja? Cega espiritualmente. A primeira passagem que eu coloquei aqui é João capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim, ele veio para os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem no seu. Isso aqui, irmão, é uma das coisas da palavra que o mundo menos aceita. Se você conversar com o pior pecador que você conhece, ele vai dizer que ele é filho de Deus. E ele diz assim, todos são o quê? Todos são o quê? Filhos de Deus. Segundo a Bíblia, isso não é verdade. Segundo as palavras de Jesus, eu acho que, olha para o pastor, quem pode falar com propriedade é quem sabe. E Jesus, que sabe tudo, disse que nem todos são filhos de Deus. Em João 8,44, Jesus ele está falando com os fariseus, que eram muito religiosos. E Jesus diz assim, ó, vós tendes por pai o diabo. Em outras palavras, vocês são filhos do diabo. E quereis satisfazer a vontade do vosso pai, fazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala da mentira, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Tem muitas lições aqui, mas eu quero falar só do começo do capítulo, do versículo. Jesus disse, vós tendes por pai ao... Jesus mentiu? Quem crê que Jesus só falava a verdade? Então o diabo tem filhos. Porque Jesus olhou para aqueles homens e disse, vocês são filhos do diabo. Em Mateus 13 tem várias parábolas. Uma destas parábolas é a parábola do trigo e do joio. Vocês conhecem. Um homem planta na terra dele o trigo, a boa semente. À noite, enquanto ele dorme,
vem um inimigo e semeia o joio. Então cresce o trigo, cresce o joio, os empregados querem arrancar o joio e o Senhor da terra diz, não podemos fazê-lo, porque arrancando o joio nós podemos arrancar o trigo. Vamos esperar até o dia da colheita. O dia da colheita representa o dia do juízo. Naquele dia vai ser colhido o trigo e o joio. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser colocado na despensa do Senhor. Amém? Jesus explicou essa parábola. E na explicação Jesus diz assim, o trigo, a boa semente, são os filhos do reino. Aí ele diz assim, ó, que não colocaram ali, mas não tem problema. Aí ele diz assim, o joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do diabo. Então Jesus disse que o diabo tem filhos. Quem são os filhos do diabo? Eu afirmo a você, os filhos do diabo são todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Irmão, vou falar uma coisa aqui, não é para deixar você triste, com raiva de mim, mas para alertar você. Você pode estar dentro da igreja e ser filho do diabo. Pastor, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você frequenta a igreja, mas cá entre nós, você não dá muita bola. Você vem por vir. Às vezes vem porque o amigo chama, porque o pai traz, porque a mãe traz, porque o marido fala para vir. Mas você não deu a vida para Jesus. Você não vive para Deus. Você vive para você, vive para o mundo. Você não é um filho de Deus. Você é um filho do diabo. Misericórdia, sim. Agora, a boa notícia é que se você crer, se você receber a Jesus, Ele tem o poder de fazer de você um filho de Deus. Se você crê no nome dEle. Então lembre, nem todos são filhos de Deus. Agora, qual é a questão? Os filhos do diabo estão cegos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, segundo aos Coríntios, 4, 4. Está escrito, nos quais o Deus desse século, o Deus desse século é o Deus desse mundo. Olha para mim, quem é o Deus desse mundo, igreja? Quem é o Deus que o mundo serve? Não é o Deus que nós servimos o Deus verdadeiro. Mas quem é o Deus da humanidade, que a humanidade serve esse século? Quem é? O diabo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem. Lembra que lá em João 1,12 está escrito que se você crer, você vai ser feito filho de Deus? Aos que receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas tem gente que não crê no nome de Jesus, é incrédula. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas do mundo estão cegas. A luz de Deus está brilhando, mas elas não conseguem enxergar. Mas no momento que elas recebem a Jesus, a visão espiritual se abre. A luz do Evangelho passa a brilhar para ela. Diga amém. Se você quer enxergar, espiritualmente falando, em primeiro lugar, você tem que dar a sua vida para Jesus. Amém? Agora, tem pessoas que estão dentro da igreja e já até receberam Jesus, mas elas continuam com a visão fechada. Por quê? Porque talvez elas estão na igreja, mas elas estão vivendo em meio a coisas que Deus condena, que Deus não aprova. Vamos continuar na lição que você vai entender. Talvez você já seja um filho de Deus, mas tem vivido em meio às práticas que o Senhor condena. Enquanto não as abandonar, o Senhor não poderá abrir os seus olhos. Eu coloquei uma passagem aqui como exemplo. Marcos 8, 22 diz assim, Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida. Para um pouquinho, olha para mim. Qual é o nome da cidade que Jesus chegou? Como é que é o nome? Guarde esse nome. O nome do lugar era Betsaida. E chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Essa passagem é conhecida como o cego de Betsaida. Levaram o homem até Jesus e pediram: mestre, ore por ele, toque nele para ele ser curado. Olha o que nos diz o versículo 23. Diz assim, e tomando o cego pela mão,
levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus tocou naquele homem? Tocou. Mas antes de Jesus tocá-lo, Jesus tirou ele da aldeia. Jesus tirou ele de Betsaida. Por quê? Imagina se você chega aqui em mim e você fala, pastor, pode orar por mim? Posso. Mas eu pego você pela mão e levo você lá em Tremembé para orar por você. Que trabalho que dá, pastor. Tem que andar tanto assim. Jesus andou um bocado com aquele homem. Por que Jesus não orou por ele ali mesmo? Eu tenho um entendimento sobre isso. Em Mateus capítulo 11, a Bíblia fala, Mateus 11, 21. Vou ler com você. Está escrito, ai de ti, Corazim. Agora em voz alta, vocês. Ai de ti, Betsaida. Para um pouquinho, olha para mim. Qual era o nome da cidade que o cego estava? Aqui Jesus está dizendo, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. 22. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Irmão, Jesus era vizinho de Betsaida. Depois no versículo 23, você vai ver Jesus falando assim, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, você descerá ao inferno. A condenação de Cafarnaum era pior ainda. Por quê? Porque Jesus morava em Cafarnaum. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas quando Jesus começou o ministério dele, Jesus mudou para Cafarnaum. A Bíblia diz que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então Jesus morava ali perto. Essas três cidades, Corazim, Cafarnaum e Betsaida, foram os lugares onde Jesus fez mais milagres. Se você ler o versículo 20, está escrito. 11, 20, 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem se arrependido. Jesus fez milagres e milagres e milagres em Cafarnaum, em Corazim e em Betsaida. Mas o que a Bíblia diz? Aquele povo não se arrependeu. Jesus morava ali, pregava naquele lugar, fazia milagres. Ali, meu irmão, Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez sinais, maravilhas. E aquele povo continuava vivendo do mesmo jeito. Quando Jesus dizia, se arrependam, as pessoas falavam, mas arrepender do quê? A gente já é de Deus. É igual aquela pessoa que você chega para ela e você fala assim, você tem que aceitar Jesus. O que ela fala? Já aceitei Jesus desde que eu sou criança. Olha para o irmão e fala assim, mentira. Mentira. Camarada está todo dia lá, meu irmão, na cachaça, na pinga, dançando a música feia lá, irmão. Final de semana o camarada está lá no baile funk, no não sei aonde. E você fala assim, que aceitar, eu já sou de Deus. Deus conhece o meu coração. Mentira de Jesus, coisa nenhuma, irmão. Está no meio daquilo que Deus condena. Chega uma hora, irmão, olha para o pastor. Chega uma hora que cessa a misericórdia e vem o juízo. Um dia Jesus disse, acabou para vocês. Ai de ti. Meu Deus, dá até arrepio, não dá, pessoal? Ai de ti. Sidom, Tiro e Sidom, cidades idólatras, estrangeiras, vão sofrer menos do que vocês no dia do juízo. Porque se eu tivesse pregado lá, eles teriam se arrependido. Eu prego aqui todo dia, vocês não creem no que eu falo. É isso que Jesus está dizendo. A partir desse momento, irmão, Jesus não fez mais milagres ali. Um dia Jesus estava em Betsaida e levaram um cego para ele. Mestre, toca nesse homem. Jesus disse, eu toco. Mas primeiro Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Porque Deus não toca em você enquanto você estiver no meio daquilo que Ele não aprova. Se você estiver naquilo que Deus condena, você não vai ser tocado por Deus. Você consegue imaginar, irmão? Parece até birra. Jesus disse, não, eu vou tocar, mas primeiro tirou ele da cidade. Aqui dentro eu não toco nele. Se ele quer ser curado, ele tem que ir comigo até sair dessa cidade, até sair dessa aldeia. Você quer que Jesus toque em você? Vocês não querem não, irmãos? Vocês querem que Jesus toque? Você quer que Deus abra a sua visão? O que aquele homem queria?
O que aquele homem queria? Mas para enxergar ele tinha que sair dali. Para você enxergar, você tem que sair daquilo que a palavra de Deus diz que você tem que sair. Senão seus olhos vão continuar fechados. Irmão, quando eu aceitei Jesus, eu ainda estava na idolatria. Mas aí, irmão, eu entendi. Se eu ficar aqui, não vou conseguir servir a Deus. Eu tive que sair de lá para Deus abrir meus olhos. Você tem que sair daquilo que Deus condena. A nossa lição diz assim, ó. O Senhor precisou tirar o cego de Betsaida, lugar condenado, para então tocá-lo e abrir seus olhos. Ao sair daquilo que a palavra condena, o Senhor irá abrir sua visão. E você verá tudo clara e distintamente. Vamos ler Marcos 8:25, que é a continuação do texto. A continuação. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Quando Jesus tocou nele de novo, porque a primeira vez que Jesus tocou, ele não viu com perfeição. No 24, Jesus perguntou se ele via, ele disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí Jesus tocou nele de novo e ele começou a ver tudo perfeitamente. Depois que Jesus terminou de curar ele, sabe o que Jesus mandou ele fazer? 26. E mandou para casa dizendo: não entres na aldeia. Se você acha que a aldeia não era problema, era. Irmãozinho, você saiu da onde Deus tirou você do pecado, não volta para lá não. Senão seus olhos vão se fechar de novo. Continua lendo comigo. A partir de então, você começa a enxergar a vida com os olhos da palavra. Ou seja, você deixa de ser cego. Não vive mais na escuridão das dúvidas, mas está iluminado pela palavra e passa a viver pela... A partir de agora, olha para o pastor, saiu do pecado? Saiu. Ainda tem uma coisa que pode fechar seus olhos, a dúvida. O crente só enxerga de verdade quando ele passa a enxergar com os olhos da palavra de Deus. O que é isso? É viver pela fé. A fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra. Enxergar com a visão de Deus é ver as coisas como a palavra diz. Então você vai no médico. O médico te examina. E ele diz: você está doente, essa doença é terrível, você vai morrer. Ele está mentindo? Não. Mas ele está falando de coisas que ele vê naturalmente. Ele não tem a visão espiritual. O que você tem que fazer? Você tem que lembrar da palavra. O que a palavra de Deus diz? Que pelas feridas de Jesus você foi. E aí você escolhe enxergar pela palavra. Doutor, eu te respeito, mas eu creio que o meu Deus é poderoso para me dar saúde. Que pelas feridas de Jesus eu fui curado, eu fui sarado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é isso, irmão? É andar por fé, não por vista. Você pode escolher olhar para a coisa errada, olhar para a doença, olhar para o problema, olhar para a tua casa onde está todo mundo perdido e falar: não tem jeito. Ou você pode escolher olhar para a palavra. A palavra diz: eu e a minha casa. Você pode olhar para a doença e falar: não tem jeito. Ou olhar para a palavra que diz que pelas feridas de Jesus você foi e crer nela. Eu coloquei duas passagens aqui. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Ou seja, a palavra de Deus ilumina o caminho. Ela me mostra como Deus quer que eu ande. E a outra passagem que eu coloquei é 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Se você olhar para a sua situação, talvez vai parecer perdida. Mas você não anda pela vista natural. Você anda com os olhos da fé. Os olhos da palavra. E os olhos da palavra me revelam que eu e a minha casa vamos servir a Deus. Que a minha vida vai ser abençoada. Diga amém. Aí tem a continuação da lição. Vamos lá. Tem outra coisa para abrir seus olhos. Dons de revelação. Leia comigo. Depois de nascer de novo, todo cristão deve ir para a próxima etapa do crescimento espiritual, que é receber o poder de Deus através do batismo do Espírito. Atos 1:8 eu coloquei como exemplo. Diz assim: e recebereis a virtude do Espírito. Virtude é poder, tá? O poder do Espírito, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Então Jesus diz que você recebe poder quando? Quando você recebe o Espírito. Você aceitou Jesus, você já é de Deus.
Mas depois de receber a salvação, o perdão dos pecados, você precisa agora ir para a próxima etapa, que é receber esse poder do Espírito Santo. Tem crentes que não receberam. O que acontece quando você recebe o batismo no Espírito Santo, irmão? Você recebe poder. E esse poder vai se manifestar, vai aparecer através de dons que Deus vai colocar em você. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, palavra de ciência, tem Bíblias que dizem, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outros dons de curar, a outra a operação das maravilhas, a outro a profecia. Vai andando, meu filho. A outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação. Então você lendo comigo, você vai ver que são citados ali 9 dons. Amém? 9 dons. Eu costumo explicar. Esses 9 dons estão divididos em 3 grupos. Há 3 dons ali que são dons de poder. Dons que fazem algo. Quais são? O dom da fé, os dons de curar e a operação das maravilhas. Existem 3 dons que são dons de inspiração vocal, aonde Deus te inspira a falar. Ele coloca palavras na sua boca. A profecia, a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Mas tem 3 dons aqui que são dons de revelação. O que é revelação? O que é revelar? Quem é da época que a gente revelava foto ainda? Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Os jovens de hoje não sabem. Mas há muito tempo atrás, quando os dinossauros andavam sobre a Terra, as nossas máquinas, elas tinham um filme, que era um negócio preto. Quem lembra disso aqui? Olha para o irmão e fala, faz muito tempo. Olha para o irmão e fala assim, naquela época. Fala para o irmão, você era colega do Dom Pedro, da princesa Isabel. Né, irmão? Olha para o pastor, faz tempo, né, irmão? Você tirava um monte de foto. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer o quê? Revelar. Quem lembra disso? Aquele filme escuro, ele era passado por um processo e aquelas imagens escuras ficavam claras. Existem 3 dons do Espírito que são dons que revelam, que tiram algo do escuro e trazem aquilo para a luz. Vocês entenderam agora? Tá lá escondido, mas Deus mostra. Vamos ler a lição? Diz assim: quando recebe esse batismo, o cristão passa a ter dons que abrem sua visão espiritual. Eu coloquei 2 passagens aqui. Joel 2,28 diz assim: e será que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Aqui é uma referência ao dia do Pentecostes, quando ele nos batizou com o Espírito Santo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha os dons do Espírito Santo. Profecia. Que mais? E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Isso aqui são dons do Espírito. Então o Espírito Santo, ele te dá um dom aonde você tem visões e sonhos. São os dons de revelação. Amém? Quais são eles? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. A outra passagem que eu coloquei é Efésios 1,16. Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios. E ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de rever. Então ele orava para que Deus desse a eles, através do poder do Espírito Santo, sabedoria, palavra da sabedoria e revelação. Para quê? Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso... Irmão, quando você recebe esses dons de revelação, parece que os seus olhos ficam iluminados. Você vê o que os outros não estão vendo. Você enxerga o que outros não estão enxergando. Vamos ler aqui comigo? Diz assim, ó. Dentre os 9 dons do Espírito Santo, citados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, 3 são dons de revelação.
a saber, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Essas manifestações do Espírito te permitirão ver e discernir as coisas que naturalmente você não conseguiria. Há um mundo espiritual à nossa volta, onde estão os inimigos contra quem temos que lutar. Irmãos, para aqui. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. Eu coloquei aqui Efésios 6,12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, no mundo espiritual. Nossos inimigos não são de carne e osso. Não temos que lutar contra a carne. O seu inimigo não é quem você vê. O seu inimigo é quem você não está vendo. É o demônio que está ali escondido. E posso falar para você, através dos dons do Espírito Santo você pode ver. Algumas pessoas veem, parece que estão vendo como se vissem o mundo natural. Mas às vezes você não enxerga. Você tem um discernimento, você tem uma compreensão. Se você perguntar para o pastor Alex, para mim, se eu já vi alguma coisa, uma vez eu tive uma visão. Mas não foi uma visão assim como se eu tivesse visto um filme ou um sonho. Uma vez eu estava orando por uma pessoa que estava com um problema e nada resolvia. E eu enxerguei na pele daquela pessoa uma coisa que não estava ali. Como se eu estivesse orando, eu abri os olhos e como se aquilo aparecesse na minha frente. Eu levei essa pessoa para o escritório e falei: irmão, você fez isso, não fez? Você cometeu um pecado. Ele: foi, pastor. Quanto tempo foi? Foi há mais de um ano. Então aquela marca, se tivesse ali, não tinha como estar, porque não era recente. Ele tinha feito há um ano antes. E há um ano ele estava com a vida amarrada por causa daquilo. Eu falei: vai lá, confessa para tua esposa o que você fez, que Deus vai te perdoar e vai te curar e vai restaurar. E aconteceu. Agora, muitas vezes eu oro por pessoas e eu sei que tem um demônio na vida dela. Pastor, o senhor já viu o demônio? Nunca vi, mas eu sei. Assim como eu sei se eu mandei ele embora, se ele saiu ou não. Muitas vezes eu já orei pela pessoa, a pessoa: ah, pastor, obrigado, eu volto aqui que não saiu. Eu sei. Sorver, não vejo, mas eu sei, é uma compreensão. Isso é uma coisa que você, quando você começar a experimentar, você vai entender o que é. Já teve irmão que falou: pastor, como é que é? Como é que o senhor sabe? Eu sei. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei. É uma coisa, né, irmão? Ontem eu estava fazendo comida em casa à noite. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim: será que tem que pôr mais sal nesse arroz aqui? Ela chegou, abriu a panela, cheirou: não, tá bom. Eu falei assim: vai entender, né, irmão? Eu tenho que experimentar 3 vezes. Ela cheira. Você sabe. Eu falei: você tá bom? Ela: tá bom. E estava bom mesmo, graças a Deus. Se alguém precisar de um cozinheiro, me contrate, que estou podendo. O arroz está saindo soltinho. Mas voltando aqui para a nossa lição, irmão. É preciso buscar com zelo os dons do Espírito. 1 Coríntios 12:31 diz assim: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se você não está tendo, é porque você não está buscando. Você talvez recebeu o batismo no Espírito Santo e você de vez em quando ora em línguas na igreja no domingo. Você tem que orar todo dia. E buscar, pedir: Deus, me dá. Abre meus olhos espirituais, me dá revelação. Fala através de mim, me usa. Deus vai usar você, irmão. Amém? Termina dizendo: então enxergaremos as coisas pela visão de Deus. Segundo Reis capítulo 6, eu não vou ler, mas a história é tremenda. O profeta Eliseu, ele revelava os planos de guerra do rei da Síria. O homem ficou doido, descobriu quem era e mandou um exército buscar Eliseu. De manhã, o auxiliar do profeta levantou e viu que aquele lugar estava cercado pelo exército do rei da Síria. Voltou para dentro correndo: ai, meu senhor, e agora o que nós vamos fazer? Eliseu olhou para ele e falou: calma, rapaz. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz deve ter ficado encafifado. Vocês sabem o que é encafifado? Ele deve ter ficado assim: o que é isso? O que esse homem está falando? E Eliseu fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. Você tem que pedir: Deus, abre os meus olhos. E quando Deus abriu a visão espiritual, a Bíblia diz que
o moço do profeta, o auxiliar dele, viu que o monte e ao redor de Eliseu haviam carros e carros de fogo, exércitos de Deus, anjos de Deus. Já pensou você estar com a vida tão no altar que daqui a pouco você está vendo os anjos, irmão? Porque discernimento de espírito não é só para ver demônio, é para ver anjo. E eu posso ver, pastor? Se for a vontade de Deus, pode. Tem que buscar a Deus. A visão se abre. Diga a glória a Deus. Por último, tenha foco, vamos lá, tenha foco. Por último, é interessante notar que, como uma predadora, a águia tem os olhos na frente e não nos lados da cabeça, como uma galinha, por exemplo. Isso se dá para que a águia mantenha o foco no seu alvo. Ao avistar sua presa, ela irá para alcançá-la, sem perder tempo olhando outras coisas. Deixa eu perguntar, quem entende de galinha aqui? Levanta a mão, sem ser no prato. Quem já viu ela a viva? Já viu? A galinha, você vai reparar que os olhos dela estão... A galinha tem uma visão periférica. Ela está aqui comendo aqui, ela está aqui ciscando o chão, e ela precisa ver se tem alguém vindo pegar ela. Por isso que é difícil pegar galinha, irmão. Quem já tentou pegar umas galinhas aqui? Uma vez, irmão, eu estava lá em Barbacena. Tinha um humorista, quando eu era criança, que ele falava, quem lembra dele? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, quem lembra? Minha família é lá de Barbacena. Tem família lá em Barbacena, lá em Minas. Eu estava na casa de um tio meu, tio Brandinho. Deus abençoe. Lá na Serra do Castelo, a gente estava lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, o Alec, bem que nós podíamos comer um frango agora, né? Eu olhei para ele e falei assim, tio, franguinho. Eu achei que ele ia pegar lá no freezer, lá nem tinha essas coisas, irmão. Daqui a pouco eu vejo ele, as fias dele, tudo dobrando assim. E eu olhei e falei assim, o que é isso? Naquele dia ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Alec, lá na cidade, quando vocês querem comer um frango, vocês dão um pulo no mercado. Aqui nós damos um pulo no frango. Irmão de Deus, mas era uma serra, irmão. Eles plantavam banana, era um bananal assim, irmão, debaixo da casa lá que eles moravam. Irmão, e eles se embrenhando no meio daquelas bananeiras e o frango correndo e pulando. Daqui a pouco veio um primo meu lá, tudo cheio de barro. Peguei! A galinha tem os olhos do lado da cabeça. É por isso que quando você está perto dela, ela fica assim, ó. Você já viu? A galinha ela não tem uns tiques nervosos, ela... É desse jeito ou não é? Para ver você, ela tem que fazer assim, ó. Que o olho dela está aqui. A águia não. A águia, os olhos dela estão na frente da cabeça. Ela não é caça, ela não é presa, ela é caçadora. Ela bota os olhos no alvo dela e é ali que ela vai. Ela não olha para outra direção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela não precisa olhar para o lado, porque não vem ninguém pegar ela. Ela não precisa olhar para trás, porque acima dela não tem ninguém. Você, meu irmão, tem que parar de ficar preocupado com o diabo. O diabo não está acima de você, ele está debaixo dos seus pés. Amém, irmão? Mas tem crente que está sendo galinha, fica olhando para o lado, olhando para o pecado, olhando para as lutas. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou morrer. Já estou até fazendo plano funerário aqui. Para, irmão, com isso. Olha lá para frente para os seus objetivos e vai para cima. Amém? Olha para Jesus, não fica olhando para quem pecou. Ah, o irmão caiu, a irmã pecou, o outro, olha lá, meu Deus do céu. Para de olhar para os outros e olhe para Jesus. Diga amém. Você fica o dia inteiro assistindo televisão e você fica lá, vai acabar o mundo. Ai, meu Deus do céu. Para com isso, irmão. Para de olhar para as coisas lá e olha para a palavra. Olha o que diz a nossa lição para terminar. Há cristãos que sempre estão olhando para onde não devem, já te expliquei. Por isso não atingem seus objetivos. É preciso ter visão de águia. Colocar os olhos no alvo e seguir para alcançá-lo. Eu coloquei 2 passagens. Filipenses 3,13 diz, quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Como é que é? Eu li errado o 13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Prossigo para... Olha para o irmão e fala, esquece o que ficou para trás. Olha para o irmão e fala, está lavado no sangue de Jesus. Você se arrependeu? E não fica olhando quem está tentando puxar você para trás, não.
Olha para o alvo. Aí eu vou falar para você que está errado na lição. Está Hebreus 12:12. É Hebreus 12:2. Risco 1 aí, se você tem caneta. Hebreus 12:2. Hebreus 12, aliás, na verdade eu sei o que aconteceu. É porque é Hebreus 12:1 e 2. Está faltando uma vírgula. É isso que está o problema. Agora que eu me toquei, o que aconteceu? Hebreus 12:1 diz assim: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como que a gente vai conseguir terminar a carreira? Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus, irmão. Amém? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé? Olha para o irmão e fala assim: você... Fala para o irmão, fala: você precisa abrir essa visão. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, queremos pedir ao Senhor nesta hora: vem abrir, meu Deus, os nossos olhos, a nossa visão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Te adoramos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, o trono de louvor, o trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Olha, você que recebeu o nosso culto, eu quero falar uma coisa com você. A Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Taubaté, ela está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, e a igreja abre todos os dias, segunda a segunda, domingo a domingo. Todos os dias a igreja está de portas abertas para receber você, atender você, ajudar você. Amém? Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, nós temos reuniões especiais. Segunda-feira é o dia que nós oramos pela vida financeira. A quarta-feira nós levantamos um grande clamor pela família. E sexta-feira são as nossas reuniões de cura e libertação. Atenção para os horários. De segunda a sexta, as reuniões acontecem às 8, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e às 7:30 da noite. Deixa eu repetir. Vou repetir para você. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7:30 da noite. No sábado, nós temos as reuniões da juventude às 4:30 da tarde e às 7:30 da noite. E domingo é o dia dos filhos de Deus, tá bom? Domingo, 6 da manhã, 8 da manhã, também às 10:30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. 6, 8, 10:30, 3 da tarde e às 18 horas. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro da cidade de Taubaté. Eu espero por você, eu tenho a certeza que uma grande bênção já chegou para a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora vamos fazer só uma oração pelo pessoal que está em casa. Senhor, abençoe todos que vão receber esse culto. Aonde, meu Deus amado, essa palavra chegar para essas pessoas, que chegue a bênção, chegue o milagre, chegue a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus.
E todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O Senhor abençoe vocês, irmãos. Glória a Deus.